No capítulo de hoje nós vamos ver a atuação do Alexandre para o auxílio de uma mãe amorosa. O capítulo é o 17, chama Doutrinação. Presta atenção. Era uma mãe afetuosa que já estava há 10 anos tentando tirar o menino dela, que já devia ser velho, que é o mundo, das trevas. Eu não estou dizendo de um umbralzinho leve, eu estou dizendo das trevas. E nesse dia, quando estava acabando o trabalho mediúnico, essa senhora se aproxima do Alexandre e pergunta se pode ter a ajuda dele novamente. Aí ele diz para ela, para serviços de doutrinação, porque quantas vezes eles já tinham tentado doutrinar o filho dela para tirá-lo das sombras. E ela disse, sim, eu solicito mais uma doutrinação porque dessa vez vai dar certo. Dessa vez eu percebo mudança nele. Dessa vez eu já tenho o concurso, a ajuda de vários amigos que vão estar lá presentes no dia e vai dar certo, Alexandre. Aí ele diz, você notou alguma coisa, alguma modificação nele? E ela disse, sim, dessa vez ele está modificado. Eu já estou percebendo que ele está entediado com as companhias que ele tem, que eram as companhias das sombras, né? Então ele era do baixo umbral mesmo, e ele era terrivelmente obsediado e obsessor também, e ele era lá do mundo das sombras, daqueles que são dominadores. Sabe por quê? Ela se sentia culpada, porque na existência anterior, ela sempre foi uma mãe amorosa, mas meio que forçou, ela forçou o filho dela a ser padre, e ele não era para ser padre, ele não queria ser padre. Ele ia trabalhar com outras linhas do raciocínio, ele tinha vindo para desempenhar outra missão, mas ela deu aquela forçada ali e ele foi ser padre e acabou acostumando com os benefícios que tem, com o poder, com a glória, com as coisas que se oferecem a um padre, com as bem-aventuranças que eles acham que vão ter. Então, poder mesmo, né? O poder. Ele gostou ali do poder e quando desencarnou, foi para o baixo umbral já direto. O interessante é que o Alexandre conta ao longo desse capítulo que a pior parte de ser acostumado assim com o poder é para onde tu vai depois que morre. E ele fala sobre todas as religiões, principalmente as cristãs. Tu vê, né? A gente quer ter o domínio sobre as pessoas, quer que os leigos saibam menos e que você tenha direito de tudo. Enfim, essas coisas de cristãos que não estão bem certas. E quando desencarna, esses mesmos cristãos vão exigir dos outros que continue com o poder, que você continue com o poder, e você quer que o universo te dê as coisas que foram prometidas quando você estava lá. No caso desse rapaz, o seminário. No seminário eles prometiam muitas coisas para quando o padre desencarnasse, ele ia continuar tendo poder. E sabe o que acontece? Quando eles desencarnam, eles mesmos vão se procurando e eles têm locais para continuar fazendo as palestras deles, as missas deles, os encontros deles. Os mais fortes e audaciosos ficam os chefes, os outros ficam subordinados e as entidades ficam assim, vira tudo entidade depois, né? Todas umbralinas, porque a revolta pega, porque quando eles desencarnam, eles acham que eles vão ter do bom e do melhor, já que se dedicaram tanto, né, ao evangelho, ao culto da Boa Nova. Todo mundo acha que fez certo e faz tudo errado, porque o orgulho vem para cima da tampa, a autoridade, a pessoa se incumbe, se coloca naquela condição de poder, acabou-se, o poder destrói a pessoa. E quando desencarna não encontra nada, não ganha nada, não é nada do que eles tinham imaginado, aí a revolta pega e o umbral fica cheio, o umbral deles, que é o mais temível dos umbrais. Aí o Alexandre disse, olha, nós podemos tentar de novo, só que você sabe, nós vamos fazer somente o possível. Daí, de certo, quantas vezes já tinham tentado nesses 10 anos e tinha dado errado, né? Aí ela disse, não, mas dessa vez vai dar certo, ele já tá atendendo. Tu vê, ela tava ali se esforçando, ele já tava começando a atender aos pedidos dela. E aí, ia ser feita uma doutrinação, e sabe o que é isso? É no atendimento mediúnico, na mesa mediúnica. Quando vem aquele espírito, ele é trazido há muito tempo, eles fazem uma estratégia para trazer aquele espírito ali, e às vezes nós médiuns não damos atenção. O que fizeram para trazer esse rapaz
quanta gente para ir lá buscá-lo, para aproveitar uma chance que tivesse. E daí ele vem trazido na mesa. Nossa, e precisa que os médiuns estejam atentos e tal. Fizeram isso tudo para trazê-lo. E quer ver que interessante? Os doutrinadores são iguais os doutrinadores aqui do nosso plano, só que eles se incumbem dessa tarefa. Então eles assumem a forma do que a pessoa tinha. Então, para buscar esse padre ali, outro padre veio, e era padre mesmo, não é se fingiu de padre, não, ele era padre mesmo, que já fez a mudança dele, entendeu os propósitos da vida, não se rebelou, saiu da rebeldia e ainda ajuda os outros, mas ele continua naquele formatinho de padre. Então esse veio, que ia ser o doutrinador dele, e veio mais um monte de voluntários assim. E o problema desses padres, dessas lideranças religiosas, é que eles não reconhecem a própria falência. Não cabe na cabeça deles que eles erraram, que tinha que ser humilde para trabalhar para o Cristo, que você tem que fazer o bem, que você tem que construir, e que o mundo, depois que você morre, a moeda do mundo são as tuas obras. E isso eles não entendem, isso cai na revolta e eles ficam possessos e entram no mal, ferrados no mal, ou seja, eles são praticantes e normalmente não voltam atrás. E aí a lei que vale é segundo as suas obras, e as obras não são de fingimento. Parece que foi bom. Tem que ser as obras de verdade, de amor, de caridade, de transformação. Então essas pessoas vêm esperando coisas muito miraculosas que não vão acontecer. Eles não vão ganhar. O padecimento é terrível. Olha, daí esse rapaz que ia servir lá de intérprete pro padre era o Necésio, e ele tinha um padrão vibratório dele, abaixava o padrão vibratório dele para que o outro conseguisse vê-lo, né? Senão não ia adiantar. Daí foram todos, foi o Alexandre, foi esse Necésio, foi o nosso estagiário preferido, o André, foram tudo lá, junto para buscar, para aproveitar esse momento, e a mãe do rapaz também. Quando chegaram lá, o André se assustou, porque era uma igreja de construção antiga, assim, tinha lá um padre falando para os outros, e era estilo umbral mesmo, a vibração ruim, e eles estavam falando sobre caridade, sobre amor, mas sabe quando fala daqui para fora? Daqui para dentro nada. E eles estavam lá pregando ainda, do mesmo jeito que era antes, eles continuavam. Só que essas criaturas desventuradas continuam vivendo ali no parasitismo. Por quê? Eles não fazem energia, né? A gente só pode viver quando faz energia. Se você não reza, se você é revoltado, se você não faz nada de bom pra ninguém, fica só ali de braços cruzados esperando o que vão me dar, você vira parasita de alguém, né? E alguém acolhe. Olha que triste. Sempre tem alguém que acolhe, que vive, daí vamos dizer, um encarnado vive cansado, morto de cansado, porque tem um parasita desse ali pegando a tua energia. Mas é sempre com consentimento, não esqueça disso. Então, o André ficou muito assustado, porque eles estavam ali pesando as atmosferas dos lares onde eles estavam ligados, e ficava ali naquela loucura, aquela loucura de achando que estavam servindo Jesus naquela magnitude. Estavam nada, era só incomodando. Aí André comparou com as guerras santas, né? Que em nome de Jesus as pessoas continuam se matando, e ainda é um assunto atual. Ainda continuam fazendo isso. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estão se matando tudo. Não é assim, estão redondamente enganados. Aí eles chegaram lá nesse lugar, acharam o rapaz, ele estava lá assistindo a missa. O Necésio se aproximou dele e aí ele disse: oi, você também é padre? Aí o Necésio disse: sou. Daí ele perguntou assim: você é dos submissos ou dos lutadores? Para ver como ele era assim, né, tirano. Você é submisso ou lutador? Ele estava falando assim dos que se submetem ao mando dos outros, ou os que lutam para ter o que foi merecido, o que foi prometido e não deram. Ou seja, revolta dos dois lados, né? Daí olha como o Necésio se saiu bem. Daí ele disse: eu pertenço ao grupo dos de boa vontade. Daí esse boa vontade do quê? Daí o Necésio falou: olha que espertinho, eu soube, meu amigo, que você
experimenta certas dificuldades íntimas que eu também venho sofrendo. A dificuldade para conhecer o bem, o cansaço da permanência no mal, a necessidade de afeições e o tédio das companhias inferiores que representam para mim padecimentos enormes. Ele falou exatamente o que o rapaz estava sentindo, porque pela primeira vez em 10 anos ele sentiu isso, porque antes ele gostava do mando e desmando, e foi pela primeira vez que a mãe dele viu que ele estava entediado dessas companhias ruins e queria coisas melhores. Daí ele começou a falar, o rapaz deu um discurso, e quando o Necésio ia falar, ele abriu a boca assim, o Alexandre disse, cala, deixa ele falar. E quando ele falou, ele disse, meu amigo, alguém muito especial pediu por você e conseguiu uma reunião que só trará benefícios para você. Ele diz, não, será que é de novo essa gente vai tentar me falar o que eu devo fazer? Ele disse, olha, eu tenho certeza que você lucrará muitíssimo. Ele, não sei, acho que não quero. Ficou naquele momento ali, ele disse, sua mãe pediu por você. Só pelo fato de falar mãe, já deu um choque nele. E ele já se abriu para começar ali uma conversa maior. Daí a espiritualidade tem que ser rápida, né? Quando ele se abriu para começar, a mãe dele deu um abraço nele e ele sentiu aquela vibração amorosa de mãe e ficou todo molinho. E a mãe dele disse, aceita, meu filho, aceita. No fim ele respondeu e se deixou levar. Ele disse, tá bom, eu vou nessa reunião. O Necésio enganchou no braço dele e foi levando. E foi levando, sabe para onde? Para um trabalho mediúnico, era de noite isso. E aí ele entraram lá no centro, estava na hora do mediúnico. E quando eles entraram, Alexandre já colocou ele dentro da roda. Tinha os trabalhadores que estavam sentadinhos assim para a tarefa, tinha as pessoas que já iam comunicar, já tinha 4 para comunicar, e trouxeram mais ele, botaram ele dentro da roda, porque tinha assim a espiritualidade ao redor dos encarnados, fazendo uma barreira espiritual para que não houvesse ataque. E quando ele entrou ali dentro, ele se tocou. Putz, fui pego de novo, isso aqui tá errado, isso é um logro, vocês, daí revoltada assim, né, vocês me mentiram, né? Aí falaram para ele assim, conseguirá lembrar-se de quem te enviou? Quem te enviou ao seu encontro? Era a mãe dele, né? Era para ele se lembrar da mãe. Aí eles explicam coisa mais linda, que pegam as energias dos médiuns para fazer essas ideias mentais. Tudo que é mostrado ali para o espírito que é trazido tem que ter uma ideia mental. Ele tem que ver, veja quem está ao seu lado, olha isso, olha aquilo, olha como você está, se enxerga nesse espelho. Essas coisas que falam no mediúnico, tudo com a energia dos médiuns ali. E nesse dia deu tudo certo, conseguiram. Ele conseguiu ver a mãe dele conseguiu falar com ele, disse, meu filho, ela pediu desculpas por ter forçado a barra, por obrigar ele a ser padre, pediu desculpas pela lamentável condição dele, pela condição dolorosa que ele se colocava, e aí fizeram aquela conversação ali, outro instrutor veio, sempre assim, esses elevados, né, e foi maravilhoso, ele aceitou o que a mãe dele estava falando. A genitora amorosa resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras, porque ela teve que descer, né? E por alguns minutos ela conseguiu fazer esse encontro temporário com o filho. E ele disse para ela assim, mãe, ele deu um grito, mas aquele grito saiu da alma dele assim, mãe, às vezes a gente vê isso no mediúnico, né, e eu assim, às vezes não dou tanto valor, mas depois de ler esse capítulo, meu amigo, fiquei impressionada. Ele disse, mãe, ele tava com dor e com vergonha de tudo que ele já tinha feito e por ver que a mãe dele tava ali vendo, e aí a mãe dele disse, meu filho, se renda, por que não se rendeu ao amor celeste? Ela abraçou e disse, chega de discussões, chega de contendas intelectuais, são velhos enganos, meu filho, não se revolte mais, venha. Os encarnados não viam tudo isso, só viu o corpo da médium ali chorando, só que o André estava vendo tudo, né, coisa mais linda, isso, a gente tem que dar mais atenção no mediúnico quando acontece. Ela pediu perdão ali para ele, disse que estava enganada, e ele ficou tão emocionado, tão, o mundo aconteceu ali naquele segundo. Claro, né, as emoções, elas andam rápido assim, a gente nem percebe, contando no livro é que demora. Mas isso foi tão rápido que a mãe dele conseguiu levá-lo. E ele disse, mãe, posso ir com você?
Claro que não podia, né? Porque ele era do baixo umbral, ela já estava elevada. Só que ela não ia dizer, ah, não, né? Tu tem que se elevar primeiro. Não, daí ela disse assim para ele, por enquanto não, meu filho. Primeiro você vai se distanciar do equilíbrio. Depois você vai quebrar esses elos que o prendem às zonas inferiores. Depois você vai mudar essa tua condição vibratória através da renovação íntima. E depois, fazendo o bem, aí você vai poder se encontrar comigo em breve no lar divino. Viu? Ela não quebrou assim, ela deixou ele esperançado e ele teve a vontade de ir com ela. E ela ainda falou assim, ó, meu filho, você precisa cortar os laços com os teus colegas endurecidos no mal. Aí ele se lembra do mal e diz, eu tenho medo deles, mãe dela. Confia, esse amigo que era aquele que estava de padre lá, ele vai ficar junto contigo até você conseguir melhorar. A gente sempre ganha ajuda para melhora, é a coisa mais linda do mundo. E tudo isso só foi possível pelo amor da mãe, pela insistência dela, pela culpa que ela sentia de ter sido participante nesse desvario dele, mas ela sabia que ele que ia ter que seguir o caminho. É claro que teve ajuda de todo mundo ali, o bem sempre ajuda, todo mundo estava imbuído dessa tarefa, mas quem teve que aceitar é ele. Se ele não aceita, não acontece nada, como já tinha acontecido das outras vezes que não tinha dado em nada. E para terminar, o Alexandre ainda diz, ó, os necessitados só podem receber os divinos benefícios se estiverem dispostos a aderir por si mesmos os trabalhos do bem. E assim, a gente recebe sim, mas tem que estar disposto. E se você gostou desse capítulo, dá um like aqui, compartilha, manda para alguém. Vamos divulgar essas histórias do bem que são tão boas para nós, né? Até o próximo capítulo!